Pessoal, chegamos então à nossa segunda aula de navegação, onde nós vamos falar um pouquinho de operações angulares. Nós já vamos aprender a mexer um pouquinho com a latitude, com a longitude, mas antes disso eu preciso ensinar vocês a somar, subtrair e dividir. Puxa vida, né? Será que vocês não sabem fazer isso? Talvez não saibam fazer isso com ângulos, né? Então é importante que a gente fale um pouquinho sobre isso. O índice é o seguinte, nós vamos primeiro falar dessas operações angulares, soma, subtração e divisão. Multiplicação não, porque não é inócuo. Introdução a DLA e DLO. DLA significa diferença de latitude, diferença de longitude. Aí nós vamos ver diferença de latitude e latitude média, diferença de longitude e longitude média, antimeridiano, colatitude e, finalmente, resumo e questões. Tudo bem? Operações angulares. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que é a mesma coisa, somar, dividir ou subtrair ângulo, mas tem umas manhinhas que a gente pode se ligar, tá bom? Bom, considerações importantes. 1 grau, importantes. 1 grau tem 60 minutos. E 1 minuto tem 60 segundos, tudo bem? Então, 1 grau tem dentro dele 60 minutos e cada um desses 60 minutos tem dentro dele 60 segundos, tudo bem? Aqui no PP, a gente não deve escrever na forma decimal. O que é forma decimal? Isso aqui, ó, 31,5 graus. Bom, 31,5 graus é igual a 31 graus e 30 minutos. Por quê? Porque 1 grau é 60 minutos. Meio grau são 30 minutos. Tá aqui, ó. Então, a gente não é incorreto, tá? Não é incorreto escrever na forma decimal, muito embora aqui, para o que a gente está estudando, nós não vamos estudar a forma decimal. Então, 31,5 graus é a mesma coisa que 31 graus e 30 minutos. Por quê? 31 grau e meio, sendo que meio grau é metade, né, de 60 minutos, porque 60 minutos é 1 grau, logo a gente tem aí 31 graus e 30 minutos. Tudo bem? Tranquilo? Bom, a gente pode ter uma forma um pouco mais complexa. A gente pode chegar nos segundos. Então, 31 graus, 30 minutos e 23 segundos. É um pouquinho mais do que 31,5 graus. É um pouquinho mais do que 31 graus e meio. É um pouquinho mais do que 31 graus e 30 minutos. Tudo é a mesma coisa. 31,5 graus, 31 graus e meio, 31 graus e 30 minutos é a mesma coisa. 23 minutos a mais é coisa pífia, tá certo? Bom, e aí isso nos permite brincar, sabendo que 1 grau é 60 minutos, permite que a gente brinque, o que vai ser fundamental para os nossos cálculos. Vamos ver aqui, ó. A gente pode dizer, não é correto escrever assim, mas é matematicamente correto para a gente poder fazer os nossos cálculos, que 33 graus e 40 minutos é a mesma coisa do que 32 graus e 100 minutos. Justamente porque 33 graus e 40 minutos, eu tirei 1 grau daqui, 1 grau é igual a 60 minutos e joguei 60 minutos para cá. Então não é incorreto fazer isso, tá ok? A gente pode, você só não pode deixar escrito assim, mas para fazer uma divisão por 2, dá para fazer isso e sem nenhum problema. Então a gente tira 1 grau, deixa só 32, a gente sabe que 1 grau é 60 minutos, joga lá para os minutos e aí a gente chega aqui em 32 graus e 100 minutos. Tá? Nesse caso, a gente teria que simplificar para poder deixar assim. Esse é o jeito certo de escrever. Mas para a matemática não é incorreto escrever assim e a gente pode ter que escrever assim para fazer divisão. Tá? Já vou falar sobre isso. 33 graus e 40 minutos. Bom, 33 graus, 39 minutos, 60 segundos. Também é a mesma coisa. Eu peguei esse 1 minuto aqui, ó, diminuí. Então, 33 graus, 39 minutos. Como 1 minuto é 60 segundos, joguei lá 60 segundos e cheguei nesse resultado. Matematicamente não está incorreto, mas a gente tem que simplificar e deixar escrito assim. Mas para uma divisão, qualquer coisa, para a gente poder operar esses ângulos, a gente pode escrever assim. Então a gente pode trocar minuto por segundo, a gente pode trocar segundo por minuto, a gente pode trocar grau por minuto. Tranquilo, podemos fazer isso sem nenhum problema, tudo bem? E isso inclusive será fundamental para que a gente faça operações de divisão, tudo bem? Ou subtração. Vamos lá, vamos fazer algumas. Então, primeiro vamos falar de soma. A soma é muito simples, é só somar minuto com minuto, grau com grau, segundo com segundo. Vamos lá. 40 com 10, 50
minutos. Estou somando minuto com minuto. 35 com 33, chego a 68 graus. Então, eu somar 33 graus e 40 minutos com 35 graus e 10 minutos, chegarei a 68 graus e 50 minutos. Beleza. Vamos somar 30 graus e 40 minutos com 15 graus, 30 minutos e 15 segundos. 0 segundos com 15 segundos, 15 segundos. 40 minutos com 30 minutos, 70 minutos. 30 graus com 15 graus, 45 graus. Posso deixar assim? Não. Por quê? Porque o grau e o minuto, os segundos, desculpe, e o segundos e o minuto não pode ser mais do que 60. A gente só pode deixar assim se for para alguma coisa, tipo para fazer uma divisão e tudo mais. Mas como resposta final, nunca. Esses 70 minutos aqui, dentro dele tem 60 minutos, que é 1 grau. Então o que eu vou fazer? Vou tirar esses 60 minutos que tem aqui dentro, vou jogar. Vamos fazer uma introdução, gente. A diferença de latitude, latitude média, diferença de longitude, longitude média, etc. e tal, no plano cartesiano. Eu comecei ensinando para vocês latitude e longitude justamente no plano cartesiano. Então, eu vou falar de diferença de latitude, diferença de longitude, latitude média, longitude média aqui, tudo bem? De novo no plano cartesiano, beleza? Então, vamos plotar os pontinhos, só para a gente ter uma noção. Vamos primeiro falar de diferença de latitude e diferença de longitude. Eu tenho uma latitude aqui, vamos supor, de 60 graus norte. E tem uma outra latitude. Essa aqui é a latitude A. Tem uma latitude B, exemplo, 2 graus norte. (20 graus norte, né? Vamos imaginar que isso aqui é 60, isso aqui é 20. Você já sabe o que é latitude e longitude, nem vamos preocupar com isso. Quando eu te pergunto qual a diferença de latitude, o que eu estou perguntando? Isso aqui, ó. Qual a diferença? Quantos graus eu tenho aqui, ó, de diferença? Um está em 20 graus, o outro está em 60 graus. O que eu tenho que fazer, gente? Está no hemisfério, eu tenho que subtrair o menor do maior. Então eu tenho 60 graus, que é o maior, tiro 20 graus, que é o menor. Chego em 40. E é isso mesmo. Então a diferença dessa latitude aqui, ó, é justamente 40 graus. Ok? Então a diferença de latitude é isso. Quando a gente está no mesmo hemisfério, as duas latitudes, a gente subtrai o menor do maior e chega nisso aqui. Então eu tiro 20 graus de 60, eu chego só nesse pedacinho, que é o que eu quero. Isso é a DLA, ok? DLA, diferença de latitude. Tranquilo? Ou seja, qual é a diferença entre a latitude 60 graus norte e 20 graus norte? É 40 graus de diferença. Só isso. Aí não é 40 norte ou 40 sul, não. É simplesmente 40 graus de diferença. Tudo bem? A gente pode ter uma latitude média. Uma latitude que está aqui no meio, né? Tão simples quanto isso. Uma latitude que está aqui no meio. Vamos lá, então. Nesse desenho é fácil entender que a latitude que está no meio é essa aqui, ó. Isso aqui é o que nós vamos chamar de latitude média AB. LAM AB. Latitude média entre A e B. Ou seja, a média das duas. Eu sei que é no 40 porque eu estou vendo, né? Tem 20 graus para cima, 20 graus para baixo, então ela está no meio. Mas como que eu saberia disso matematicamente? Muito simples. Eu somaria. Eu tenho a latitude de cima, a maior, somo as duas. E a de baixo, 20, e divido por 2. Deu 40. Então, para achar a latitude média, quando é no mesmo hemisfério, as duas latitudes, a gente vai somar as duas e dividir por 2. Então, eu somei 60 com 20, 80, dividi por 2, cheguei na latitude média, que é justamente essa aqui, que é 40. Tudo bem? É importante entender o que é a latitude média. É a latitude que está no meio das duas consideradas. Essa aqui está bem no meio das duas consideradas. Que é a diferença de latitude? A distância, a diferença angular entre a latitude A e a latitude B. Só isso. Tranquilo.
Como que a gente descobre a diferença de latitude? No mesmo hemisfério, subtrai o maior do menor. Acabou. Como que a gente descobre a latitude média no mesmo hemisfério? Somos 2 dividido por 2, ok? Vamos imaginar agora que a latitude B está em outro hemisfério. A latitude A continua aqui, 60 graus norte, e a latitude B agora está aqui, ó, 40 graus sul. E agora, qual a diferença de latitude? A diferença de latitude é essa aqui, ó. Essa aqui é a diferença de latitude, ok? Como que eu faço quando em hemisférios é diferente? Eu pego esse e tiro esse? Não, aqui eu tenho